Ok, vamos continuar então com a nossa matéria, História Eclesiástica. Nós vamos agora, hoje passar pelo restinho das heresias ainda que falta. Vamos focalizar um pouquinho mais de heresia. E eu já mandei para vocês aí, né, o máximo. E eu deixei para o final a, aquela aula sobre o pelagianismo e o semi, que é muito bom a gente ter isso bem clarificado, né? Embora a Igreja Católica, ela, na época, condenou como heresia, e realmente é, muita coisa ali é heresia, mas alguma aproximação do que nós comentamos hoje vai ser bom, porque na época em que eles levantaram aquelas teses, o Armínio não era vivo ainda, né? Quando o Armínio chega, ele vai ser professor na Universidade de Lens, lá na Holanda, eu estive lá também, e ele vai fazer uns estudos a mando do governo para solidificar o calvinismo. E aí, nesse estudo, ele descobre que tem uma coisa que não está batendo, né? O Tico e o Teco não estavam meio que coordenando. Aí ele começa a criar uns debates com Gomarros na época também. Ele foi discípulo do Teodoro de Beza, né? Muito perto aí do Lutero. E é importante dizer que naquela época os debates eles eram feitos, não era como hoje, assim, um na frente do outro, né? O debate era separado. Então, tipo, debate porque ficavam os documentos, né, registrados, aí debatia. Mas não era essa a ideia de hoje, não, de ficar na frente do outro, e um fala, outro da réplica, outro da tréplica, né? Eles iam para as universidades, marcavam o horário, o dia, e as pessoas iam para lá, ele ia expor a ideia, depois eles abriam a palavra para que houvesse alguma manifestação no parlamento, e aí faziam um documento daquela situação, e o outro fazia um outro debate em outro lugar, e assim acontecendo. Então, desde quando a igreja se sabe como igreja, né? Ela vem tentando desenvolver os maiores pensamentos. O problema é que durante a caminhada da igreja, o neologismo foi algo que trouxe as maiores celeumas. Por exemplo, quando você fala trindade, né? Esse nome não está na Bíblia. Quando ele aparece no cenário, espanta todo mundo. O pessoal quer. Eu até digo que muitas vezes o pessoal foi muito duro por causa do zelo mesmo, a questão do zelo mesmo. E são épocas bem diferentes da nossa. Não havia internet, globalização, não havia televisão, a comunicação rápida, as opiniões eram locais, eram ali centradas. Por isso, quando vinha alguém de fora, todos paravam para ouvir, porque sempre alguém trazia um pensamento diferente. Não foi assim tão diferente com a igreja do Senhor Jesus, né? Vamos aqui abrir o primeiro mas, que vai ser o. Cadê ele aqui, gente? Deixa eu buscar ele aqui, peraí. As heresias mais populares. São muitas, né? Mas eu elenquei aí umas quatro, pelo menos, a gente ter um norte aí, né? Ok. Então, as mais populares aí são essas quatro aí. O gnosticismo, né? O docetismo, o ebionismo e o catarismo, né? Não confundir com Santa Catarina, né, gente? Catarismo significa, em grego, catarol é seres puros, né? Eles se achavam puríssimos demais. Eles se achavam a última bolacha do pacote, né, no deserto. A última coca do deserto também. O gnosticismo, ele era aquela corrente que é, pregava a salvação pelo conhecimento. Nós vamos estudar devagar isso aí. O ebionismo foi dos três é o que mais é complicado. Esse pessoal, acho que eles tinham algum problema de psíquico, porque tem muita salada aí mista com eles, né? O docetismo é a mais fraquinha de todos. Ele falava que Jesus era uma aparição, que ele não era corpóreo, não era tocável, né? E o catarismo, ele foi uma. Rapaz, o catarismo foi uma junção de todas as heresias juntas. Quer dizer, a maioria foi um.
Rapaz, esse pessoal aí, difícil, viu? E olha, os cataristas lá foram eles que provocaram uma das cruzadas, né? A cruzada albigense, que foi a terceira cruzada, por causa deles. O Papa mandou lá em 1209, né? Para combater eles, para dizimar eles. Eles perderam muita gente, morreu muita gente nesse lugar, né? Aí, que é na França, na verdade, a cidade de Albi, né? E aí, em 1234, voltou lá os cavaleiros da cruzada, matou mais um monte. Como se não bastasse, eles continuaram a levantar questões. Em 1244, por causa deles, começaram a Santa Inquisição, a maldita, aquela que nós lemos agora na aula passada, né? Na outra aula, a Inquisição Católica, né? Por causa desse pessoal, os cataristas aí, são fortes, viu? Eu não sei, a gente ouve muito falar no gnosticismo, né? Mas a expressividade dos cataristas foi muito maior do que todos eles aí. Mas o pessoal pouco fala sobre isso. Só que aqui você vai ter conteúdo de qualidade. Vamos para as cabeças das águias, entendeu? Vamos punindo as águias. Ok. O Daniel tá por aí, Daniel? Dá uma luzinha para nós. Será que conseguiu acessar aí? Estou aqui. Opa! Beleza, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Você e o Daniel somos os leões. Ok. Vamos então começar a ver aí sobre o gnosticismo. Gnosticismo. Esse termo veio do grego. Agora eu falei igual paranaense, do grego. E significa conhecer, conhecedor, sabedoria. Esse movimento foi uma linha filosófica de cunho religioso e sincretista. Seu ápice deu-se entre os séculos I e II, na região do Mediterrâneo. Sua base era usar as ideias das correntes filosóficas para interpretar o comportamento cristão. Obteve um certo impacto de início, porém, logo em seguida, o cristianismo o classificou como heresias. O gnosticismo elabora um pensamento de que o universo foi uma emanação. O que é emanação? Tudo que vem de um, né? No caso aí, Deus. No entanto, imperfeito. E nesta imperfeição, ele colocou uma pequena parte divina, que é o espírito, dentro do corpo humano. Esta pequena parte seria definitivamente solta, liberta através do conhecimento gnosis. Mas eu acho que o seu áudio está aberto, viu? Seu áudio. Então, veja, pessoal, longe de nós aqui corroborar com o gnosticismo, porque ele elimina a cruz. Quando ele fala que o conhecimento salva, ele elimina a cruz. Mas olha, agora preste bem atenção aqui, quero até que vocês olhem bem, que no fórum, eu quero que a gente volte aqui nesse assunto. Ó. Olha o que ele falava ali embaixo. Ó. Ele colocou uma pequena. Dizendo que Deus criou algo que saiu imperfeito. A gente sabe que não, que Deus é tudo perfeito, né? Mas, ó, colocou uma pequena parte divina, o espírito, dentro do corpo humano. Essa pequena parte seria definitivamente solta, liberta através do conhecimento. Espera um pouquinho. Efésios 5, Efésios 2:7. O homem está morto em direitos sem pecados, né? Aí quando a gente aceita Cristo, ele nos vivifica o espírito em nós. O homem está morto por causa do pecado. Deus colocou em nós o seu espírito, a alma, teu corpo, a alma e o espírito. Ele foi colocado o espírito em nós, essa parte divina. Está em Eclesiastes 12, né? O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Então, eles não estão muito fora aí, né? Ó, a questão da pequena parte que é o espírito aí seria definitivamente solta, liberta através do conhecimento. Claro, a gente entende aquela parte e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, mas essa verdade é Jesus. Não é o conhecimento gnose, não é o conhecimento da filosofia. Então, olha, veja a sutileza aí, Major.
A sutileza de Satanás ao inserir na cabeça desses caras essa interpretação. Ela está perto da Bíblia. Nós temos uma parte nossa que é o Espírito. Temos. E ele está morto, essa parte está fechada por causa do pecado. Uma vez que você aceita Cristo, então o conhecimento de Cristo te liberta e você é uma nova criatura. Olha que sutileza esse negócio aí. Só que, na verdade, o conhecimento que estão falando aqui não era Jesus, eram as filosofias, né? Então, filosofia não salva. Mas é interessante, cara. Interessante. Enquanto que a fé em Cristo é a salvação do pecado, o gnosticismo prepara a libertação da ignorância. E assim, por si mesmo, o homem se salvaria. Então, tudo bem, até que a parte é louvável, quando o Gnosis, né, liberta o homem da ignorância. Mas quando ela assume o local da salvação, essa filosofia está errada. Nada substitui a salvação em Cristo. Nada substitui o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada que substitua. Ele veio morrer pelos pecadores, substituiu para que a gente pudesse ser salvo por ele, através de Jesus, o Nazareno. Dessa forma, a salvação gnóstica era da ignorância e não do pecado. Tá vendo aí? Então, ele se ocupava, gente. O conhecimento grego é para tirar o cara da ignorância. Não, mas o nosso conhecimento em Cristo é para tirar o cara do pecado, para libertar do pecado. Então, eu tô trabalhando bem essas filosofias para vocês entenderem aí como que a igreja primitiva tirou, né, essa ideia filosófica do evangelho. Porque assim, se não prestar atenção nisso aí, está parecido com o texto da Bíblia. Mas temos que substituir aí o conhecimento por Cristo. Entendeu? Desta forma, a salvação gnóstica era a ignorância e não do pecado. Para os gnoses, o saber, conhecimento, não era uma das formas de salvação. E sim, a única maneira de ser salvo. Aí acabou. Aí jogou a toalha. Para os gnoses, Daniel, o conhecimento não era uma das formas de salvação, era a salvação em pessoa. Eles não abriram mão disso. Achavam que poderiam crescer, né, na salvação. O David deve ter lido alguma coisa sobre isso, porque está ligado à filosofia aí. Usando a revelação bíblica a respeito de Deus e Satanás, o gnosticismo traz o dualismo. Outro perigo aí, ó. Onde diz que existem duas forças divinas coiguais. Excuse me, brothers, é o que a gente prega. A gente não fala que tem o mal e tem o bem, Satanás e Deus. Olha aí, olha a sutileza dessa filosofia. Tal qual o maniqueísmo, que afirma ter havido dois reinos que eram coexistentes, a luz e as trevas. Isso está bem claro na Bíblia. Está bem claro na Bíblia. Porém, envolvidas numa batalha. Não tem Efésios 6, gente, que fala lá, Efésios 6, 20, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os potestades do ar. Tá aí, ó, na nossa cara aí, ó. Alguns elementos de luz tornaram-se presos dentro das trevas. E sendo assim, haveria um processo demorado até que a extração desses elementos aconteçam. E aqui entra o Gnosis, dizendo que só poderia ser feito isto através do conhecimento. Assim, o gnosticismo confundia as pessoas, mas a igreja afirmou de pé que Jesus era a verdade e quem conhecesse ele, a verdade, seria o que libertaria e não a filosofia. Agora, eu quero que os irmãos atentem para o perigo da sutileza da aproximação da ideia do gnosticismo. Primeiro, ele tem o discurso de que o ser humano imperfeito tem dentro dele um espírito perfeito. Olha, isso é bíblico. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Mesmo a gente estando. A gente é o corpo é um espírito. Até quando a gente morre, né? O espírito volta para Deus que o deu. E aí deu. Eles falam também de que conhecendo a verdade, o conhecimento a pessoa salvaria. Ou é o que nós falamos. Só que a nossa verdade é Jesus Cristo.
É o Senhor Jesus, o sacrifício vicário na cruz do Calvário, e essa é a verdade que nós pregamos, né? O perdão dos pecados, a redenção pelo sangue, a regeneração pela graça, a justificação pela fé. Esse é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus que salva o homem. Agora eles me trazem aí o dualismo. Eles vão elencar a questão do bem e do mal, das trevas e da luz. Ora, a Bíblia diz sobre isso, rapaz. Diz lá que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ela mostra tantas batalhas espirituais. Daniel 10, quando o anjo do Senhor vem em batalha com o príncipe da Pérsia para passar com a mensagem para Daniel. Olha aí, isso é o dualismo. As forças coexistentes, os reinos coexistentes. A Bíblia fala, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é um reino. Também a mesma Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, que é um tipo de reino. Vocês estão, como diz o português, estás a perceber como é que é sutil esse negócio? Por isso que vocês estão aqui estudando, gente. Isso é maravilhoso, porque durante a caminhada sua pastoral, ou liderança, o que for, esse conhecimento é importante, para que não pegue nenhum materialista e ache que nós somos Zé Polvinho, que não sabe de nada. Não, está bem aqui na nossa frente. O gnosticismo aproximou-se bastante e tornou-se uma ameaça ao evangelho. Mas aí, imagine, David, os patrícios suando a camisa, a camisa não, suando as batas, né, as becas naquela época, para dizer ao povo, gente, sim, existe sim uma verdade, mas ela é Jesus. Sim, pessoal, tem o reino das trevas e o reino da luz, mas Jesus é da luz, a luz que brilha para os povos. Sim, tem que conhecer a verdade, mas quem é a verdade é Jesus. Sim, se você se conhecer, você liberta. Mas a liberdade aí é pelo sangue de Jesus, o conhecimento. Gente, eu não queria estar na pele deles, não. Porque esse pensamento foi fortíssimo naquela época. Bom, eu podia falar mais uma coisa, mas eu vou ficar por aqui para a gente dar uma matéria mais enxugada, né, sobre o gnosticismo. Relembrando que o gnosticismo pregava que a salvação é pelo conhecimento, que o mundo foi criado e a matéria está imperfeita, e que a partícula da matéria, do divino, está no homem. Quando ele conhece a verdade, ele é libertado. Eles falam do dualismo, o reino das trevas, o reino da luz, e aí você vê que é a aproximação do evangelho. Mas a verdade é Cristo e não abrimos mão. Aleluia, é isso. O que muda completamente isso aí, ó, é o conhecimento de Cristo. Eu tenho certeza, se o cara conhecer Cristo, ele esquece o gnosticismo. Acabou, né? Alguém tem alguma pergunta aí nesse quesito aí, gente? Alguma dúvida? Mas esse movimento tem até hoje, né, pastor? Sim, sim. Esse movimento existe. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, existe até hoje. Isso mesmo. É, inclusive tem ele também, assim, disfarçado, né, também. Tem ele sutil, subliminar, tem isso também. Eu já vi crente aí escrevendo coisa gnóstica aí na internet, pastores. Os caras não têm conhecimento, não estudam, fala besteira, né? Coloca as coisas aqui, filho do céu. Mas, amém. Bom que nós estamos aqui estudando, todo mundo aprendendo junto, né? E, sim, ele existe ainda, esse sistema aí, esse modo de pensar. Mas alguém quer. Parece que o David abriu ali, David, é isso? Não, não, né? Não, eu pensei que só ia abrir o fórum agora, mas até então tá Não. tranquilo. Não, na verdade, eu posso abrir. Porque esse tema de hoje ele é complicado. Uhum. Se eu acumular para o final, nós vamos ficar todo mundo aqui meio que com dificuldade de voltar. Então é bom fechar já aqui no local. Nesse caso aqui, como não está discorrendo só a ideia de pensamento, eu estou elencando aqui pelo menos quatro, e elas são complicadas uma das outras. Eu vou cortar o fórum, vou fazê-lo assim aos poucos para a gente dar uma pensada melhor antes de ir para outra, entendeu? Eu não quero que fique nenhuma dúvida. A minha função aqui hoje, gente, é mostrar para vocês o porquê desses pensamentos terem acontecido e como se aproxima da verdade.
a linha é tênue. Então, a igreja teve o papel de fazer com que isso fosse corrigido naquela época. Nós vamos entrar, eu não sei se vai ser agora, até o final da semana, se eu não me engano, vamos entrar em igrejas híbridas. As igrejas híbridas aconteceram 200 anos depois de Cristo. É incrível. Meu amigo, você não sabe da missa um terço. Como foi que a igreja sobreviveu a tudo isso, rapaz? Olha, você pode pensar em termos políticos, em termos matemáticos, até em filosofia. O David deve saber disso. A filosofia a grega, ela disputa cadeira com a filosofia francesa. E assim vai. Tudo na vida, a política, o pensamento, a arte, a cultura, tudo, houve transformação, mutação. Rapaz, a igreja conseguiu ficar 2 anos, 2000 anos. Ela enfrentou tudo e todos para manter a mensagem ainda como nossos dias. Cristo é o único mediador, salvador do homem. A salvação é pelo sangue de Jesus, pela justificação pela fé, a graça preveniente. A gente conseguiu, rapaz, manter essa mensagem. E olha quanta coisa aconteceu, né? Então é interessante isso aí. Então vai ficar bem claro essa questão aí do gnosticismo, né? Vamos para o docetismo. Não era uma companhia de doce, não. Significa parecer. E o docetismo ele é do comecinho da igreja também. O gnosticismo é antes da igreja. Você vê? Rapaz, a igreja nasceu e os caras já falavam coisas parecidas, né? É igual eu vi no Brasil, aí tinha o tênis da Nike, né? Eu vi tênis a Bibas também, né? É muito parecido, é muito perto, mas você fala assim, não, isso não tá legal. Glória a Deus pela verdade, né? Docetismo é uma palavra grega que significa parecer, algo que parece, né? Foi uma heresia nascida no segundo século. Tá vendo? Eu falei que era depois, é isso mesmo. Esse movimento afirmava que o físico de Jesus era apenas uma aparição. Eles não leram, né, aquele texto que o Senhor mandou tocar na ferida dele, né? Mandou tocar nele. Esse povo parece que não lia a Bíblia. Sendo assim, sua crucificação foi uma ilusão. Não, não se organizaram como uma organização religiosa, se autoproclamaram uma escola. Quer dizer, eles não eram uma organização religiosa. Eles se proclamaram ser uma escola, né? Porém, a sua linha de filosofia trouxe muito transtorno à construção básica da fé cristã. O problema é que esse pessoal, eles eram cristãos. Isso aqui não dá para entender. Se fosse, por exemplo, o gnosticismo vem de fora. Ele é centrípeto, né? Mas aqui é centrífugo. Ele vem de dentro. Os caras lá dentro pensando essas besteiras aí. E olha, e é uma época que eles têm lá a presença dos patrísticos, que foram discípulos dos discípulos. Porque, meus irmãos, o que você recebeu de Bíblia hoje, os escritos bíblicos, não se compara com o que eles sabiam em loco. As verdades auriculares. Essas questões escritas foi um resumo. Quanta coisa que aconteceu que a gente não sabe. Eles viram coisas, eles ouviram coisas que a gente nunca ouviu, nunca vai ouvir. E é bem nessa época que acontece isso, pois é uma coisa de preocupar a cabeça. Que coisa, se não for uma promoção totalmente diabólica, né? Meu Deus do céu. Por isso, a linha de filosofia trouxe muito transtorno à construção do básico da fé cristã. Para os docetistas, Jesus fora apenas uma espécie de avatar. E mesmo sendo sua aparência humana, todavia não possuía carne e nem sangue. Uma das bases de refutação desta heresia está em João. Aí, agora a gente pode refutar. Ó. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. E vimos a sua glória, como do unigênito Filho de Deus. Eu misturei aí os textos, né? Na verdade, aqui o de João é parecido, né? E o verbo se fez carne, tudo feito por ele, né? Mas tá aí. Como também
o pedido de Jesus a Tomé após a ressurreição para que ele tocasse nas feridas. Olha, pessoal, essa questão do Tomé também tem que ter muito cuidado. Quando eu fui a uma dessas idas a Jerusalém, eu sempre encontro lá os rabinos, converso com eles e tal, os messiânicos também, no caso do Tomé, o messiânico. Existe uma tese interessante, gente, uma tese lá em Israel de que esse negócio do que Tomé não acreditou, né? Tomé não foi crente, não acreditou. Não, a tese é o seguinte: o Tomé não é que ele não acreditou, é que ele não queria aceitar a morte de Jesus. Ele chega no local, segundo a tradição, diz a tradição, não sei, né? Que foi ele que recolheu os pregos, colocou na bolsa. Isso é já coisa do. O pessoal fica falando, né? Quando tirou o corpo de Cristo, ele estava lá e ele pegou os pregos, colocou na bolsa, tudo sujo de sangue, aqueles pregos, olhou para os pregos. Não é possível. A questão não é que. Não, segundo essa linha de pensamento, não é que Tomé não creu, é que ele não queria aceitar. E sabe que eu estava em Israel numa dessas vezes e ligou alguém do Brasil para um casal que estava lá. O filho deles bateu a moto e morreu. Eu estava lá, quando o pessoal do Brasil ligou, eles foram embora antes da caravana. Estava no segundo dia. Eles foram embora para o Brasil porque o filho morreu. Eles foram embora. Mas aí, sabe o que a irmã dizia? A irmã? Não, não é possível, não, não morreu, não. Não, a irmã ficou assim. Não, eu falei com ele ontem de manhã. Não, isso é coisa errada. Eu vou só para conferir. Mas não morreu, não, meu filho está vivo. Você entende o que eu estou falando? Dizem que o Tomé fez isso. O Tomé chorava. Dizia, não, não, meu Senhor não morreu, não. Não pode, não pode. Salvador do mundo. Ele era o Senhor do mundo. Ele não pode, não, não pode ter sido ele. Não pode. É a mesma situação que a gente tem, Deus nos livre, de estar em casa e receber notícia ao seu filho, a sua esposa, o seu esposo, a sua filha, a sua neta, o seu netinho. Você fala, não, 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 não é possível. Não, isso é, tem que ver isso aí. Não, não é. Até você ver e acreditar na pessoa morta. Então, foi isso que eles dizem de Tomé lá. Bom, o docetismo tinha essa ideia, mas tem mais umas coisas aqui do docetismo ainda. Entre alguns patrísticos, né, alguns patrísticos lutaram veementemente contra esse pensamento. Entre eles, podemos citar o Inácio de Antioquia, o grande Irineu de Lyon, que foi o autor da obra contundente A Diversos Hereses, contra as heresias. Esse Inácio de Antioquia, você não pode confundir com Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola é de 1545, que é o fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida como jesuítas, né? O Inácio de Antioquia era esse homem de Deus aí. E foi esse Inácio de Antioquia que deu o nome à Igreja Católica, que eu falei na outra aula, expliquei como é que foi, né? Ok. Contra as heresias, onde Irineu evidenciou as linhas de contraponto do docetismo, quando trouxe um pensamento cristocêntrico, configurado na ideia de que Cristo era histórico, nascido homem, viveu na Judéia, era real e transformador. Uma das premissas do movimento era a convicção gnóstica do mundo mal, que só seria restaurado na aliança com a formação racional. E assim, a figura de Cristo era mais uma ideia do que um ser. O Concílio de Calcedônia não pensou duas vezes ao repugnar e considerar herética esta nefasta corrente, como heresia no Concílio de Calcedônia. Então, o básico do docetismo, eles criam naquela ideia agnóstica de que o mundo é imperfeito, espera pela uma revelação do Logos, para que, né, porque essa questão da renovação do Logos, eu não sei se eu já coloquei, acho que eu já coloquei, foi o Filo de Alexandria que trouxe essa ideia também na época, sobre o mediador. Eu coloquei isso? Não. Não sei. Ele falava de um mediador. Ele também cria que o universo era tudo matéria e que existia essa parte podre do mal, que era a cultura do mundo, mas que haveria um mediador, um logotipo, um logos, um verbo, que uniria as duas partes, que fazia a redenção. Mais ou menos isso.
E aí ele em cheio, né, bateu aí em relação ao Senhor Jesus. O docetismo ele tinha essa leitura gnóstica, né, também, mas o mais forte deles aí era a questão de Cristo como uma aparição. Então eu pergunto a vocês, o docetismo ele continua em alguns momentos da história do homem. Por exemplo, essa questão da Senhora de Fátima, né, da, de Lourdes, as visões que o pessoal teve das imagens da pessoa, né? Eu vi a imagem da Nossa Senhora. Aquilo que é o real docetismo mesmo, né? A gente sabe que não é Nossa Senhora, que não é nossa, né? Sei lá, a Senhora não é. No caso de Jesus, era um pensamento da época dizendo que ele era só uma aparição, que ele não realmente era o Cristo encarnado. Mas aí os patrísticos se reúnem, né? E eles vão combater essas heresias. Naquela divisão dos pais da igreja, irmãos, tem a divisão por etnia e tem a divisão por serviço, né? Tem os pais apostólicos, os pais teólogos, não, os pais apostólicos, os pais teólogos e os pais apologistas, né? E tem a divisão dos pais gregos, os pais latinos, os pais romanos, os pais nicenos. Eu fico com a outra, porque engloba mais. Você pode juntar um grego lá com um latino no mesmo caminho para combater uma heresia, que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Alguns deles aí, né? Estão misturados. Então, o docetismo tinha essa ideia de Cristo como aparição. Ele era só uma ideia, né? Só isso, não, nada mais. Não veio em carne, mas a igreja combatia. Amém? Alguém quer falar uma coisa aí, quer dar uma participação? Pode ficar à vontade. Ou, ou entendeu tudo? Não necessariamente a pergunta, você pode comentar também alguma coisa aí. Como eu já falei, tem muitas heresias. A relação que eu tenho chega a mais de 30, quase 40 heresias. Aí tem quatro, mas porque elas são as mais comentadas e as outras tem muito delas aí. Então, isso aqui são no caso, as matrizes, né? Aí vem as espécies aí, né? Isso aqui é só o começo, ok? Em relação ao gnosticismo, é uma corrente muito perigosa, porque é fácil tropeçar nela. Já tive algumas pregações que eu escutei, que na época parecia linda, Uhum. mas depois de pouco tempo comecei a descobrir o gnosticismo. No começo foi difícil, mas depois que eu entendi, é muito perigoso. Porque é É. palatável a ideia de que a verdade liberta, de que as pessoas perecem por falta de conhecimento, as pessoas estão na escravidão por falta de conhecimento. É perigosa. Sei que é uma corrente assim, que no começo quase me levou. Inclusive quando bate na soterologia, né? Aí que é pior, né? Bate Quando aonde? bate na soterologia, na soterologia, O que né? que é soteriologia? Soterologia, a doutrina da salvação, Sim. sotero, Inclusive quando assume essa função. Eu já vi alguém falar assim, gente, vamos estudar, o conhecimento liberta. Aí eu falo, vamos entender de uma forma romântica, porque a libertação plena, que nós sabemos, a única verdade que liberta é Cristo, né? É uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento. O conhecimento é a agregação de informações. A sabedoria são direcionamentos para decisões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que conhece demais, mas não sabe decidir. Não tem sabedoria. Tem uns que não têm muito conhecimento, mas são sábios nas decisões. Então tem que saber. Agora, se o sábio tem conhecimento, opa, maravilha. Mas não necessariamente precisa ter. E eu tô para crer, minha convicção pessoal, eu tenho duas convicções pessoais, né? Essa aí que eu vou falar agora e que o Palmeiras não vai ser campeão do mundo. Então vamos lá. A convicção pessoal que eu tenho nesse sentido
Até me engasguei aqui. É só para relaxar um pouquinho, para não ficar muito pesado aqui, né? A convicção que eu tenho nesse sentido é que a sabedoria, ela é dom de Deus, cara. Direto de Deus. O meu avô, o pai do meu pai, quer dizer, não é tão longe. Eu conheci ele, eu era pequeno, né? Ele morreu, eu tinha uns 4 anos, mas eu lembro dele, vagamente. Major, o meu avô vendia banana em São Paulo. Era um bananeiro, era um cara assim, trabalhador, sabe? Ele construiu, ajudou a construir a casa do meu pai quando casou, com banana, vendendo banana. Quando ele morreu, deixou um monte de gente pagando ele ainda, que deviam para ele. Um cara honesto, um cara trabalhador pra caramba. Só que ele não fazia um ó com copo, o meu avô. Meu avô não. Ele assinava com o dedão, meu avô. Eu sou neto dele, neto. Eu já fiz Harvard. Você consegue entender na geração que tem aí? Eu tenho um pai no meio. Eu tenho um avô super analfabeto, o mais do mundo. Ele tem um neto, não só eu. Os meus primos em São Paulo, eu tenho 8 policiais militares, são oficiais da corporação. Eu tenho lá mais alguns advogados da família, não sei se é 4 ou 5 advogados da família. A minha tia é professora de universidade. A família se desenvolveu de uma forma. Então, mas o meu avô, ele tinha sabedoria. Daniel, ele não fazia copo, mas ele tinha sabedoria. O cara tinha uns lances que ele falava assim, dava certo o negócio. Você podia. Ó, vocês ouvem dizer direto, a minha avó dizia isso, o meu avô dizia isso, lá no campo, fulano dizia isso. Sabedoria, cara. Isso não se não adquire na universidade, não. O conhecimento vai te ajudar. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, buscar é sabedoria. Está escrito lá. Buscar a sabedoria, que Deus a dá a todos, né? Buscar os melhores dons, né? E lá está incluído a sabedoria. Eu lembro que eu fui criado na roça até os 16 anos, até os meus 12. Na minha pré-adolescência, a gente tinha muito contato com a roça, meus tios eram fazendeiros. E eu ficava lá ajudando o seu Luiz, que tinha um carro de boi, rapaz. Ele colocava os bois lá, chamava os bois pelo nome, os boizinhos. Ele colocava 2 bois na frente, os da frente, chama de pareia, né? Chama de pareia, né? Dois bois na frente eram os bois novos, os garrotes, né? Os bois do meio eram os cansadão, né? Os preguiçosos. E os bois de trás eram os mais velhos. Eu ficava vendo, eu falei, por que você não troca ali de boi? Ele falou, não, meu filho, os novos não conhecem o caminho, não conhecem nada, mas eles querem correr, eles querem puxar o carro, eu preciso que eles corram, né? Os velhos conhecem a estrada, eles seguram o carro aqui para mim, ó. Eles não deixam o carro cair, não deixam o carro pender, porque a pior coisa é um carro de boi pendendo e cair. E o preguiçoso vai sendo empurrado por essa leva aí. O que é isso? Sabedoria. Então, glória a Deus por isso. Deus é tremendo, tremendo, tremendo. Então, não pode confundir, né? E a Bíblia fala que a sabedoria é a primeira, né? Que é o próprio Cristo, né? Ele é a sabedoria de Deus. Eu estive lá na igreja Santa Sofia, lá na Turquia. Mas não é quem é a Sofia mulher. A Sofia é a sabedoria, né? Chama de Santa Sofia. É bem perto da Mesquita Azul. Eu estive nas duas, né? Nas duas. Muito bem, fechou aí. Vamos para o ebionismo. Eu conheço um pastor chamado Ébio. Falei, rapaz, você é ebionista? É misericórdia, meu irmão. Esse cara aqui é complicado também. Essa turminha aqui, ela é complicada. Vamos lá. O ebionismo. Em grego significa pobre. Você já pode até lá pro cara, ô Ébio, vem cá. Ebionista, por favor. Seu pobre, vem cá. Ebionista em grego significa pobre. Então, Certamente vai ser apelido de algum amigo meu a partir de amanhã. então para de ebionismo. Para de ficar fazendo ebionismo aí, né, pai? As coisas de ebionismo. Junto com conspico. É, conspícuo. Meu Deus. É um termo que a patrística aplicou para identificar este grupo de cristãos judaizantes. Há uma concordância entre os patrísticos Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia e Epifânio, que os ebionistas utilizavam apenas um evangelho, e o mesmo era escrito em hebraico.
portanto, de Mateus, com uma ressalva. Seu volume era inferior ao livro canônico de Mateus, em grego. Interessante que os ebionistas chamavam seu evangelho de evangelho hebreu. Porém, há fortes indícios históricos que o material dos ebionistas diferenciava do evangelho dos hebreus. Por um simples motivo. Por um simples motivo. O evangelho dos hebreus, usado fora do ebionismo, era uma versão um pouco mais rica e volumosa, que continha todos os trechos encontrados do evangelho de Mateus, em grego, utilizado pelos cristãos, com alguns trechos a mais. Então, esses caras arrumaram um livro, colocaram o nome de evangelho hebreu, com algumas partes copiadas do Mateus, né? É interessante que Mateus escreveu em grego também, como todos os escritos, né, do Novo Testamento. Quem não sabia escrever, tinha lá os copistas, os amanuenses que escreviam. Mas é bom vocês lembrarem que nessa época aí existia um fenômeno chamado hebraísmo. Hebraísmo. O cara escrevia em grego com pensamento hebraico. Era uma escrita grega com um pensamento hebreu. Eu vou dar um exemplo. Assim que eu cheguei dos Estados Unidos, os meus filhos iam pedir água para os parentes, falavam assim, posso eu ter um copo com água? Posso eu ter? Isso é coisa de americano. May I have? Can I have a cup of water? Mas eles falavam em português, mas a linha era americana. Por exemplo, meu filho perguntou assim, pai, perguntou para mim de um menino da igreja, era dia dos pais. Aí tinha um menino assim, falou, pai, quem é o deles pai? Olha só, quem é o deles pai? Ele falou em português, eu entendi, quem é o pai deles? Mas porque em inglês é assim, quem é, who is the fathers? Who is the fathers? Quem é o deles pai? Então, o hebraionismo foi um fenômeno que aconteceu no primeiro século com os escritos em grego. O hebraísmo não, o hebraísmo, né? O hebraísmo foi esses caras que tinham um evangelho para eles e eles tinham, chamavam de evangelho hebreu, né? Outra fonte que atesta o fato de que o hebionista possuía um evangelho diferenciado é a afirmação por Jerônimo, o grande tradutor da Vulgata. É o chamado Jerônimo de Estridão, né? Estridão. Do grupo considerado hereges pelos patrísticos, os ebionistas foram os mais complicados. Não por causa da filosofia, e sim pela deturpação que eram os princípios cristãos da época, que eles pregavam, né? Veja, por exemplo, eles negavam os profetas canônicos. Mesmo assim, um ebionista chamado Símaco ignorou o fato e escreveu uma versão grega do Antigo Testamento. Aí já começa aí a confusão deles, né? Para os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, né? Era impossível, era imperdoável alguém reescrever o que foi dado como santo. Eles queriam matar o cara, porque como é que ele reescreve, né? O a Torá, os profetas, porque subentende que Deus deu essa inspiração aos homens, né? Aí vem um cara lá e escreve, isso colocava os judeus, sim, com a raiva. Sabe, há pouco tempo, quando eu fui em Israel, a minha mãe pegou um couro de animal. Minha mãe ela é pirógrafa, né? Ela faz pirografia, que é aquela caneta que vai queimando, né? Pirógrafo. E ela escreveu em hebraico o livro de Isaías, rapaz, bonito. Quando eu cheguei em Israel, eu pensei que eu estava, né, ganhando ponto. Eu mostrei para o rabino. Ele falou assim: não quero nem tocar nisso. Quem escreveu isso? É minha mãe. Sua mãe? Quem que é sua mãe? Ela é escriba. Isso é um texto sagrado. É um texto santo. Como é que ela me escreve? Eu não quero nem te olhar mais. Eu quero sair daqui. Ele foi embora. Eu fiquei com aquele pedaço de couro na mão. Ó, tudo bem. É uma ignorância. Hoje, no tempo de hoje, né? Mas vamos respeitar, né? É assim que eles pensam. E esse cara aí trouxe muita confusão por causa disso aí, ó. Ele fez um evangelho, reescreveu a Torá. Meu Deus do céu. Eles chegaram a afirmar que aceitavam só as leis dadas por Deus a Moisés.
mas desconsideravam outros escritos de Moisés, se não fossem as leis. Tinham por escritas sem valor. Tinha os escritos, né? Tinha por escritas sem valor. Então, eles conseguiam tirar só as leis, né? Ali ali em Gênesis, né? No Êxodo, na Torá, existem as leis, os decretos, os preceitos, os estatutos. Leis, decretos, preceito, estatutos. Eles só pegavam isso aqui, esses caras aqui, né? Os outros escritos, tipo o Canto de Moisés, né? O episódio de Jericó, eles não aceitavam. Somente essas leis que eles achavam assim. Então, os ebionistas, né? Era esse grupo que era judaizante. Eles possuíam um evangelho próprio, chamado Evangelho Hebreu, que na verdade era algumas partes amputadas do evangelho de Mateus, feito em grego, né? Desconsideravam o Antigo Testamento, apenas ficavam com as leis, né? Os preceitos, decretos e estatutos de Moisés, e eles tinham essa forma de agir. Este grupo ele foi aos poucos foi diminuindo, eles foram se extinguindo, acabou, parou. Não vejo falar, não tem esse tipo de coisa hoje, né? O gnosticismo ainda tem, né? A gente sabe que tem lá algumas coisas. Mas esse pessoal aqui, não tem isso, não. Esse já foi, né? Alguém quer comentar alguma coisa aqui desse texto aqui, alguma dúvida aí? Eu estou explicando tão bem, né, que ninguém está com dúvida. Ó, eu tenho uma classe em Manaus de 260 alunos, cara. Eu não faço fórum. Eu caí na besteira fazer um fórum uma vez, quase que não dei aula. 260 alunos, já tem 2 anos que eu dou aula para eles. 2 anos. 2 anos. 260 alunos, cara. Aqui o live, aqui, o Zoom, fica bem assim, bem, sabe? Ele não põe todo mundo, claro que não dá, todo mundo, né? Mas fica mudando toda hora, porque é muita gente. E eles são fiéis, cara. Eles são fiéis. Estão ali sim, né? E um dia eu abri para fórum, meu Deus, eu tive que mandar, dava, já estando meia hora. Eu falei, não, parou, acabou, não tem mais fórum, não. Tem jeito, não. Mas aqui tem um grupo menor, né? Até 20 pessoas eu abro o fórum, porque é o bom ouvir o aluno, ele comentar, ele está ali, né, trabalhando, comentando, vai assimilando a ideia, vai dando feedback para a gente aqui e tal, tá bom? Vamos então para outra heresia, a das mais populares aí, que agora é o catarismo. Catarismo. Essa aqui, rapaz, eita, essa aqui foi complicado, hein? Essa cega, né? Essa aí foi demais, essa provocou avalanche, meu. Engraçado, né? Ela não é comentada. Você não vê falar disso aí, né? Você pega os livros de história aí da igreja, quase não fala disso aí. Para mim, para mim, eles têm tanto quanto os gnósticos, né? Uma importância porque eles provocaram a Inquisição. E eles peitaram 2 cruzadas, vieram para cima deles, 2 cruzadas. Só que foram dizimados, né? Despovoaram a cidade, matou muita gente. Equiparado aí com a noite de São Bartolomeu na, na França, né? Quando os huguenotes foram mortos a mando da rainha Catarina de Médici, né? Olha, é Catarina também o nome dela, Catarina. É parecido aí, ó. Meu Deus. Olha, o catarismo foi uma espécie de sincretismo herético. Eles se autodenominavam cátaros, porque significa em grego seres puros. Catarol, né? Era um movimento dualista. Então, você pode chegar para a igreja e falar assim, irmãos, vocês são seres puros, vocês são seres puros, vocês são uns cátaros, graças a Deus. Não faz isso não, porque esse movimento aqui não prestou, não. Ó, o movimento dualista dizendo o quê? Primeiro, a criação foi feita por uma entidade má. Olha aí. E assim, tudo que é matéria precede do mal. E por isso, 2, devemos procurar a divindade do bem e adorá-la. Mas olha, já começa uma coerência aí. Como é que alguém criou o mal, sendo que a divindade do bem... Não tá batendo. Mas era o que eles
Era uma das coisas, tem muito mais coisas aí que eles falavam, isso aqui é os principais, né? Foram os albigenses que iniciaram esta seita e provocaram uma cruzada. Albi era uma cidade situada ao sudoeste da França. Na verdade, foram os albigenses quem provocaram a cultura das cruzadas. Foi conhecida como Cruzada Cátaro, contra, né? Este conflito armado ocorrido em 1209 e 1244, por iniciativa do Papa Inocêncio III, né? Mas não tinha nada de inocente, não, só no nome mesmo. Tinha a finalidade de pôr um fim à força do catarismo. Era uma das maiores seitas. Eles ensinavam que o espírito foi criado por Deus e que por isso era bom, enquanto o corpo teria sido criado pelo mal. Portanto, o espírito deveria ser libertado do corpo. Olha aí, isso aqui se remete ao quê? Lá atrás, no gnosticismo, que ele fala que o espírito, né, tem que ser liberado pelo conhecimento. Então, eles estão aqui corroborando com o mesmo pensamento que havia lá atrás com os ah, gnósticos, né? Olha só, esse pessoal aí eram bom, da França, né, franceses, e se diziam cristãos, né? Mas é muita coisa pesada que eles falam aqui, né? Muita coisa interessante. Vamos continuar aqui, você vai ver mais coisas aqui interessantes deles aqui. Peraí. Ok. Em seu conjunto de doutrinas, ensinava que a concepção de filhos era o mal, pois cada nascimento era um novo aprisionamento de outro espírito. Esses caras eram chineses, né? Era o controle de natalidade, né? A, a, a China abriu o olho, né? Mandou parar de ter filho, pessoal, né? Sim. O olho é puxado, abriu o olho. Nesse sentido, o casamento com natalidade era proibido. E de outra forma, contraditória, a fornicação era normal. Não dá para entender, né? Votos de pobreza, automutilação pelo erro, jejuns longos e uma vida rigorosa de penitências eram comportamentos praticados e ensinados pelos seus líderes. O interessante é que esta heresia, que provocou um genocídio horrível, os cátaros foram repelidos pelas cruzadas albigenses em 1209 e depois em 1234. Foram finalmente dizimados e massacrados pela Inquisição Católica em 1244. E por conta deles iniciou-se o Santo Ofício, que de santo não tem nada, né? Tribunal Inquisitor daqueles que o clero católico classificava como hereges, sendo eles, assim, o maior movimento herético surgido na Baixa Idade Média. Está vendo aí? O catarismo foi uma herança das doutrinas gnósticas, que defendiam uma visão do mundo. Então, esse movimento, esse catarismo aí, deve ter provocado demais a Igreja Católica ao ponto de despertar duas, porque nem o outro movimento, né, fora esses quatro que eu elenquei aqui, são muitos outros que podia ser colocado aqui. Nós falamos em alguns também já ontem, mas aqueles lá estavam mais atrelados à pessoa, né? No caso do Mani, no caso do que nós lemos ontem lá na aula, né? Nesse caso aqui, eles provocaram o Tribunal de Inquisição, primeiro provocaram a cruzada, né? Foram em cima deles para dizimar, né? E depois mais uma cruzada e depois meu Deus do céu, cara, depois da cabeça o troço aí. Eles eram fortes, eles conseguiram adeptos até na Pérsia. Isso aí cresceu demais esse movimento aí. O pior que eu não entendo é que esse movimento cresce, rapaz. O movimento cresce, fica expressivo, né? E chega no ponto que chegou. Aí, com toda essa baboseira que está aí, que esse cara colocava aí, né? Mas tem que também considerar que era uma época lá do passado, tudo começando, tudo meio que novo, e aí os assuntos surgiam, eles iam dando essa ênfase aí, chegava a esse ponto de
bater de frente com a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela vai crescer belicamente também. Você veja que no oitavo século, no nono século, o Carlos Germano, né? Ele vai declarar o Império Sacro-Santo. A igreja atinge o ápice do seu poderio. Olha, presta atenção, um grupo que foi perseguido lá atrás pelos Césares, agora era um grupo que se tornou a supremacia do mundo. E você vai ver na história a Igreja Católica coroando reis e descoroando reis, cara. Que doideira! O ponto que chegou, porque trazia a voz de Deus, né? A Bíblia Sagrada que era segregada. Eu não sei quem de vocês assistiu o filme O Nome da Rosa, com Sean Connery. Alguém viu? Rapaz, aquele filme totalmente autêntico. Era exatamente aquilo lá. E hoje o Vaticano ainda possui lugares impenetráveis, que eles guardam com, meu Deus do céu. Sabe, quando a pessoa vai ser guardião de algumas coisas lá do Vaticano, isso é coisa que eu sei, e coisa que eu não sei, que ninguém sabe. Mas ali tem um preparo. Não é, você não vai na portaria do Vaticano e fala, quero aplicar para um emprego aí, para ser guardião aí da biblioteca, não pode entrar. O pessoal já é criado, já de adolescente, para se preparados para assumir isso aí. Meu Deus do céu. Então deve ter coisas que a gente não sabe que está lá, documentos que estão lá, que a gente não sabe, porque a Igreja Católica ela segregou o conhecimento daquela época, né? Que é exatamente o que fala esse filme, e aí as pessoas morriam com aquele veneno, porque as páginas estão envenenadas, né? A pessoa batia com o dedo para te virar a página, colocava na boca e morria daquele jeito lá, ok? Bom, alguém quer comentar aí o catarismo? Quer dar perguntar alguma coisa, ou fazer alguma observação interessante que você achou interessante, pode se manifestar para nós. Só ia comentar, pastor, que o senhor falou a respeito como esse tipo de movimento cresce. No caso do catarismo ali, em específico, foi o último que o senhor falou, eles, a fornicação era uma coisa comum entre eles, a família era proibida de crescer, vamos colocar assim, e no entendimento crescia porque eles alimentavam o que era fraco, no caso a carne. Se eles negavam Jesus como carne e tinha como uma aparição, segundo as outras heresias que a gente viu anteriormente, então a santidade não era necessária. Não. Aí era fácil o crescimento desse pensamento porque alimentava a carne. Eu não tinha que abraçar minha cruz e seguir uma vida ali de piedade, vamos botar assim, para não falar religiosa. E havia essa disparidade aí, esse paradoxo, que você podia fornicar à vontade, mas ter filho não. Pois é. Pode ficar à vontade, mas filho não faz, pelo amor de Deus, faz filho não. Entendeu? Então Ó, é complicado. Eu quero. você pode engravidar a mulher Oi. dos outros, você pode engravidar a mulher do teu amigo ali, que o BO não é teu. Faz ideia. Não, que coisa, né, gente? Eu queria que alguém de vocês aí me desse por favor, né? Um feedback de algum, por exemplo, do docetismo. Quem pode relembrar para saber se você aprendeu mesmo? Isso aí tá mais fácil. Vai, Daniel. Não, né? O docetismo é o parecer, é a visão que o pessoal tinha que Jesus era uma aparição. Exatamente. Isso, Negava o corpo material, né? exato, Isso. exato. Por isso que. Engraçado. Foi para falar. Não, é falar que eles iam contra a própria filosofia que eles se baseavam, né? Porque a filosofia fala que a imagem que você vê, ela está projetada na tua mente, ela de fato não existe. Então, uma aparição, no caso, para a filosofia não existia, uma coisa que está dentro da mente. Exatamente. Eles eram contradizentes dentro da própria linha de pensamento. Também existia uma linha de pensamento naquela época que Jesus era tão santo, tão maravilhoso, que é impossível ter convivido no meio da impureza dos homens, ter tocado nos homens impuros, na matéria impura, né?
Porque esse negócio de matéria impura é coisa grega, é coisa da filosofia, né? Essa questão da matéria impura, a matéria em movimento, a matéria se recompondo, a matéria se, sabe? Então, na verdade, eles diziam que era uma aparição, claro que negava o físico, mas é que eles não queriam acreditar que Jesus é tão santo, é tão perfeito que habitou no meio de gente tão impura. Mas, meu Deus do céu, ele veio para isso. Ele falou: eu não vim para os que estão bons, eu vim para os que estão doentes. Ele falou isso aí. O homem se fez carne, habitou entre nós, né? Tomou nossa forma de ser, né? Jesus. Mas eu não sei. É, complicado, porque era o tempo dos escritos apostólicos, né? As cartas estavam vivas ali, teve documentos que eles tiveram dos apóstolos, nós não tivemos, e eles cometiam esse tipo de coisa aí. Agora, é difícil, hein? Viver esse barulho aí. Toda hora tinha uma tese, um negócio, e o movimento crescia, e eu louvo a Deus, cara, eu louvo a Deus pelos pais da igreja. Olha, ó, gente, presta atenção. Eu não sei se eu falei isso ontem, se eu falei, me perdoa. Mas Jesus, ele escolheu 12 homens que não eram filósofos. Pelo contrário, eram indoutos. Porque no primeiro impulso da igreja, ele precisava de emoção, de coração, de paixão. Gente que ficasse lendo demais, explicando as linhas, não ia travar o crescimento. Eu falei isso ontem, não? Não falei isso, não. Acho que eu falei, né, muito tempo aqui com vocês, mas é puro. Agora, veja bem, Daniel, a segunda leva de obreiros já vão ser os pensantes. Cara, olha, o menor deles lá bota nós no bolso na bota. O menor deles. Meu, se vocês quiserem, é muito grande o arquivo, mas eu tenho a patrística inteira, são 30 volumes, completa, em português. Eu consegui isso aí por um milagre de Deus, né? Eu dei uma oferta lá numa livraria, eu, como professor, né? Eles me liberaram para passar para os alunos. Meu amigo, você não consegue ler um. E, ó, e eu não estou falando de filosofia, não. Evangelho puro. Eu não sei quem de vocês já leu o Pastor de Hermas. Já conseguiu ler alguma coisa de Hermas? Não, Não. procura. O Hermas, ele é melhor que o apóstolo Paulo, cara. Ele arrebenta. Ele é melhor que o apóstolo Paulo. Então, olha só, na primeira leva, Deus usa o quê? Coração. Pega a turma da emoção ali, Pedro, João, pá, bora para cima. Na segunda leva, ele levanta os patrísticos, né? Sabe que, olha, o Clemente nasceu em 35. Portanto, Jesus estava morrendo na cruz quando ele nasceu. Quando ele estava com seus 20 anos, cara, os apóstolos estavam já indo para o final do ministério deles. Então, essa piazada aí, era mais ou menos isso aí, ó, 5 anos de idade, 4, nascendo, 7 anos no máximo. Ele deu tempo deles serem criados, de estudarem, né? Pô, rapaz, tô falando da turma de Alexandria, o pessoal da Biblioteca de Celsos. Olha o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Então Deus precisava de alguém que agora viesse para contrapor. Rapaz, se não fosse os patrísticos, eu nem sei se a gente estaria aqui hoje. Ou se estivessem os patrísticos, a gente estava ainda desenvolvendo algumas ideias de doutrina. Porque os caras, e quando eu leio eles, cara, eu choro, porque eles não tinham nada. Hoje nós temos tudo, cara. Temos enciclopédia, temos pesquisa, temos educadores, temos tudo na mão. Esse cara tinha só Espírito Santo, rapaz. Os caras ficavam ajoelhados 4 horas orando para escrever um texto. E olha o que saía depois. Bênção pura. Bênção pura. Amém? Docetismo. Quem pode dar uma palhinha aí sobre o gnosticismo aí? O gnosticismo. Quem pode dar uma palhinha para me ver se aprendeu mesmo, por favor? O agnosticismo é o que pregava, rejeitava a salvação de Cristo e dizia que era o conhecimento que libertava. Então você tinha que aprender para poder ser salvo, porque Pronto, ele agora da cruz. vamos um pouquinho de apologética agora para você, dentro de uma perspectiva hermenêutica do texto aí. Para eles, a libertação, o conhecimento libertava o homem do quê? Você lembra? Do pecado, Da ignorância. da ignorância.
do pecado é o evangelho. Essa é a sacada. Desculpa. Essa é a sacada. A proposta gnóstica é libertar o homem da ignorância, não do pecado. A proposta do evangelho, ó, você me arrepia, você me arrepia isso. A proposta do evangelho é tirar o homem, libertar o homem pelo conhecimento que é Cristo do pecado. O objetivo do evangelho nunca foi instruir o homem na questão do conhecimento humano, mas do conhecimento divino. Porque ao conhecer Jesus, ele se libertava do pecado. Porque, na verdade, a ignorância não leva ninguém para o inferno, o pecado leva. Muitos ignorantes foram salvos já, né? E também lá aquela questão que o próprio homem se salvaria, né? Exato. Que é uma premissa do pelagianismo. O pelagianismo dizia também que o homem pode se salvar quando ele quisesse. Aí, como diz aquela comediante do Minas Gerais, coitado, né? Não sabe de nada, né? Então, assim, viu, Daniel, muito, muito bom esse ponto aí. Essa frase aí, ela vai, é uma sacada de ouro, né? O gnosticismo tinha o objetivo de libertar o homem pelo conhecimento da ignorância e não do pecado, né? Nosso caso é do pecado e a nossa verdade é o próprio Cristo, né? Revelado. Amém? Uhum. Beleza? Mas vamos pedir aí mais alguém que comente aí sobre o catarismo, né? Não, já falou. Não, já falou tudo, já. Tudo certinho. Vamos prosseguir. Amém? Não, prosseguir não, vamos dar uma pausa. Nós já vamos dar uma pausinha rapidinho de 5 minutinhos, tá bom? 20 e 18 aí, ó. A gente volta 19, 20, 22, 20 e 23. Só para eu acabar de comer aqui a minha farinha aqui. Glória a Deus. Amém? Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Alguma coisa, não? A gente volta agora com o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Aqui vai ter pano para manga agora, viu? Vai ser benção. Até daqui a pouco. Eu mando já o link.